Salve, galera, meu nome é Daniel, eu tô aqui com o Heber Dantas e com a Priscila Alves, uma voz do além que veio aqui para dizer um recado para todos nós e depois provavelmente vai se retirar. De a gente começar a perceber que o que a gente fala não é entendido pelas pessoas como a gente fala. Ah, isso é. Não, isso é lugar comum, já quando a gente fala de comunicação, tudo que sai da nossa boca já sai com distorção. Porque as palavras que a gente tem para expressar o que a gente está pensando nem sempre é a melhor porque a gente quer expressar. Quando a outra pessoa ouve isso, então, você tem mais uma distorção do outro lado. Então, normalmente, o que você fala não é o que a outra pessoa entende. É preciso clarificar. Dito isso, a Pri tem feito uma crítica às militâncias que eu... Sobretudo as militâncias de esquerda, mas também se refere a militâncias feministas e de consciência negra e tudo, né, que são bastante pertinentes. Você não quer falar um pouquinho sobre isso, Pri? Então, eu acho que, como o Heber colocou, né, a gente fala o tempo todo aqui, né, aqui na esquerda, com pauta identitária, sem pauta identitária, falando sobre qualquer coisa. A gente fala o tempo todo, mas a gente não se preocupa se as pessoas estão realmente entendendo o que a gente está falando, né? A gente não escuta o outro, pra gente não tem diálogo. E boa parte da culpa dessa falta de diálogo é da militância, é da nossa militância. Vocês concordam? Vocês discordam? Como eu vou explicar melhor? Eu acho que a gente só fala com a gente só fala dentro da bolha. Eu vou dar um exemplo, e às vezes a coisa é até de terminologias, né? A gente tem terminologias dentro da esquerda, dentro das militâncias, não só, em todo lugar, né? E que nem sempre são conhecidas do interlocutor. Então, uma vez eu tive uma discussão gigantesca com o Júnior e a gente estava defendendo a mesma coisa. Só que, por incrível que parível, eu estava errado na situação. Por incrível que pareça, eu estava errado. Ai, que arrombado. Ele não erra. Eu era convencido, agora eu não sou não, porque cheguei na perfeição. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que geralmente quando essas discussões de semântica, eu tô geralmente mais afinado, mas nessa foi uma situação em que eu estava usando o termo incorreto e a gente estava discutindo, defendendo a mesma coisa. Mas por causa de um erro semântico, você achou que era outra coisa. Eu vou dar um exemplo legal, que é o que eu sempre falo. A palavra óbvio. Todo mundo usa isso. Eu acho que essa palavra tinha que ser extinta. Porque não existe. O que é óbvio pra mim não é óbvio pra outra pessoa. Ela tem vivência diferente, ela enxerga as coisas de forma diferente. E a gente tem que partir do pressuposto que as pessoas não vão pensar como a gente. Elas não estão dentro da nossa cabeça. Então, falar com a militância do Bolsonaro é importante, né? Por mais trabalhoso que possa ser. Entendeu? Ouvir o que eles têm a dizer, entender o que eles têm a dizer, né? Entender da onde eles estão partindo pra gente poder fazer alguma coisa. Porque eu vejo o Henry falando com a gente, eu vejo, sei lá, todo mundo que a gente assiste, Meteora falando com a gente, todo mundo. Mas eu não vejo ninguém que tem voz e tem esclarecimento tentando entender pra falar. Ninguém, não, né? A Gabriela Prioli lançou o GPS político. No ambiente político é mais difícil, Pri. É muito mais difícil porque as pessoas já começam com muitos pressupostos. Mas, por exemplo, quando a gente fala de algumas coisas de política pública, de ciência, de educação, tem um canal que eu gosto muito, que, aliás, quase foi roubado semana passada, que é o Blabalogia. O Blabalogia, o Emílio nas lives que eles fazem de semana, falando de vários assuntos, economia, sustentabilidade, agora eles estão fazendo as terças-feiras com o Aldino Vilão, até para falar de filosofia. Eles se preocupam em nunca rechaçar a pessoa que discorda. Nunca ser agressivo com a pessoa que pensa diferente. Eu acho que tem alguns canais que começam a se preocupar com isso, principalmente quando a gente fala de divulgação científica,
Mas quando fala de divulgação política, as pessoas acabam caindo no fígado, né? Cair no fígado na política é um problema enorme, né? Porque, tipo, é aonde a gente precisa que as pessoas aprendam. Agora, principalmente, né? Agora que a gente tá nessa situação, né? É a política que vai resolver a educação. Então, a gente precisa que as pessoas aprendam a votar. E a gente precisa conversar com elas sobre isso, para que elas aprendam. Senão elas não vão aprender. Uhum. Então, mas às vezes, a gente tá defendendo algumas coisas que são mais subjetivas do que outra. Por exemplo, quando eu falo, eu quero uma melhor educação, eu quero um Estado menos corrupto, eu quero políticos mais competentes, são todos qualificadores, são qualificadores subjetivos, né? Porque o que é melhor para mim, o que é boa educação para mim é diferente do que é boa educação para você. E aí começam os desentendimentos, porque o bolsonarista, ele tá lutando por uma melhor educação. O bolsonarista, ele tá lutando por um país menos corrupto. É isso que ele acredita que ele tá defendendo. E quando eu falo que eu preciso ensiná-lo a proteger a educação, eu preciso ensiná-lo a proteger a saúde pública, eu já criei um muro aí. Para a pessoa que tá me ouvindo lá, pro bolsonarista, eu estou ensinando alguma coisa para ele. Inclusive, a estratégia que eu propus pro Dan esses dias foi exatamente essa que você está dizendo, né? E foi o que eu disse agora há pouco. Ouvir o que a pessoa tem a dizer, porque todo mundo gosta de falar o que entende, o que acha que entende, e saber da onde a gente parte para não tornar um debate agressivo, não falar, olha, você tá sendo burro e eu tô aqui, senta aqui que eu vou te ensinar, entendeu? Porque assim a gente não vai conseguir atingir ninguém. Mas deixa eu só fazer uma observação sobre o que o Weber disse, né? Isso daí que você tá falando, Binho, já passou do ponto de educação e se torna direcionamento político. Quando a gente fala de educação, a gente está falando de educação de base, entendeu? Né? Que são coisas que não tem como você achar que é isso ou aquilo, entendeu? Você vai lá e vai... Não. Então, como assim você discorda? Então, tipo, 1 mais 1 não é igual a 2. É isso? Porque esse é disso... É o que é educação de base de qualidade. Não, educação de base de qualidade é você aprender as coisas básicas de forma eficiente. A gente não tem essa educação de base. Existem certas coisas que não são motivo de discussão, entendeu? Você não pode... Não é uma questão de discutir, por exemplo, se é errado ir lá catequizar índio. Não tem que discutir isso. Essa discussão já está definida. Essa discussão já está definida na década de 60. Na nossa visão, Não é na visão de todo mundo. Não é na visão de todo mundo. Infelizmente, a gente mora num país em que não é na visão de todo mundo. Então, mas na visão da academia, é isso. Quem direciona o que é ensinado numa escola tem que ser um grupo de pedagogos que vão se basear em acadêmicos, cara. Tipo, é assim que tem que ser. Porque senão, daqui a pouco, a gente tá ensinando criacionismo. Entendeu? Então, e aí você quer refutar Darwin, tá ligado? Você entendeu? Então, isso que você tá fazendo, você está pressupondo um sistema mais tecnocrático. Onde você tem pessoas técnicas ensinando e cuidando das coisas técnicas. Mas, não é isso que a gente tem. A gente tem um sistema político. Não, eu sei, mas a gente precisa de um sistema técnico em determinadas áreas. Então, tipo, eu admiro demais os acrobatas do Circo du Soleil. Mas se eu ficar doente, tá ligado? Se eu precisar operar, não vai ser eles que eu vou procurar. Entendeu? Então é assim. Então você tem que. Então, o que eu tô dizendo. Eu não tô discordando de você, Dan. Eu acho que o que você tá dizendo não é errado, mas você tá pensando numa coisa que não vai acontecer dentro do nosso sistema sociopolítico. Não vai. Não, então, não vai porque a pessoa que elege o representante não está pensando no melhor avanço das técnicas de pesquisa científica. Ela tá pensando que o pastor da igreja dela fala pra ela que se o homem beijar um homem, vai todo mundo pro inferno junto. Só que assim, essa pessoa ela pensa assim, porque a educação de base dela foi deficitária. E voltamos a um ponto de partida que é, a educação não vai melhorar,
Porque existe um interesse do sistema sociopolítico em manter um sistema alienante. Exato. E aí você vende para as pessoas que esse sistema alienante é bom, porque eu estou deixando o ensino mais técnico, porque eu estou tirando matérias de humana que são desnecessárias. É uma coisa bem pontual. A gente conhece o problema, beleza? Esse problema. Que o sistema quer manter a educação alienante e as pessoas mais ignorantes viram massa de manobra e tal. E o que a gente faz para resolver? Então, a gente tem que botar certo e a gente tem que ter participação civil da sociedade. Tipo, porque esse negócio da gente ir lá a cada 4 anos e apertar um número numa urna, colocar um papelzinho numa caixa, isso é muito pouco, entendeu? A gente tem que ter mais participação civil de todo mundo. O Heber, o que eu tava falando de começo, eu entendo o que você tá falando. O problema é exatamente esse. O sistema sociopolítico, ele desestimula a educação. Ele é tão tacanho, olha só como isso é tacanhíssimo, esse negócio. A gente tem a ditadura militar. Na época da ditadura militar, a gente tem o milagre econômico, né? O milagre econômico aconteceu por causa de industrialização, ok? A gente acelerou a indústria e o Brasil foi o país que mais cresceu em 30 anos, no planeta, tá ligado? Certo? Aí é assim, porque qual que é o próximo passo? O próximo passo depois disso é investir em tecnologia, ok? Por que o Brasil não fez isso? Porque para investir em tecnologia, a gente precisa investir na nossa base educacional. E o governo tem medo disso. O nosso sistema sociopolítico morre de medo de uma população esclarecida. Entende? Então é assim, na verdade, se isso tivesse sido feito lá nos anos 70, nos anos 80, hoje, né, não ia ser certeza que a China vai ser o país que vai substituir os Estados Unidos. A gente já tá nesse jogo com a China. Sabe? E olha só, mas a nossa elite, ela é tão tacanha, ela é tão escravocrata, tá ligado? Né? Que ela fala, não, mas e se esse povo se revoltar? Só que essa mesma elite, né, ela podia tá tipo, num cenário geopolítico, tá ligado? Infinitamente melhor, tá ligado? E é isso. Então é assim, eu entendo. A nossa elite tá querendo comprar vacina pra curar fila, meu. Então. Com reembolso de imposto. Não vai ter, caiu, né? Dentro desse sistema, as pessoas que estão batendo palma estão achando que tá fazendo certo. Mas você só pode achar isso se você não tiver o mínimo de conhecimento, cara. Se as suas bases não forem... Não é só conhecimento, a gente tem que começar a discutir uma coisa muito mais séria sobre educação, que é uma educação que te ensine a ser crítico. Não é só ensinar melhor o que a gente já ensina. Não, tá muito longe disso. A gente precisa ter, em todos os níveis, você precisa começar desde pequeno a falar sobre método científico. As pessoas precisam entender que não existe a ciência, não existe... A ciência nunca dá 100% de certeza, e é exatamente por isso que ela é mais acertada, sabe? As pessoas não entendem como funciona um método científico, e ela fala assim, tá aqui, ó, eu tenho esse estudo aqui que diz que cloroquina no rabo cura... cloroquina não, ozônio no rabo cura Covid. Só que ele não leva em consideração o que é a meta-análise desse dado, de onde veio essa informação, qual foi a amostragem. Não, é aquele exemplo da galera que agora eles estão parando, né? Mas é aquela trampista, que igual o Trump, que nega o aquecimento global. Eles pegam e falam, mas tem esse estudo aqui que fala que aquecimento global não existe. Só que aí você pega todos os estudos sobre aquecimento global e 3 falam que não existe. 97% fala que existe. A Pri, ela voltando à vaca fria, né? Eu acho que a Pri, ela observa bem algumas coisas, né? Porque você fala assim, ela observa bem algumas coisas dizendo que, na verdade, a gente precisa entender o lugar de fala, o ponto de partida da pessoa que a gente vai conversar, entendeu? Porque aí, às vezes, quando eu falo, por exemplo,
vamos supor. Eu falo, porque Marx e tal, né? Eu falo sobre Marx. Só que aí na cabeça do cara, o que ele entende quando ele ouve a palavra Marx não é a mesma coisa que eu, que li o Manifesto Comunista, sei. O que ele entende, ele vai pensar em marxismo cultural, ele vai pensar em comunista comedor de criancinha, ele vai pensar em qualquer coisa. Menos que coisa que inventaram pra ele o tempo todo. E a mesma coisa aqui do nosso lado, né? Porque, por exemplo, tem uma palavra que ultimamente tem se tornado um bicho-papão na esquerda, que é o termo liberal, né? O termo liberal não é isso que a esquerda fala que é, entendeu? E aí o cara vira e fala, não, porque as políticas liberais, você já falou política liberal, o cara aqui da esquerda, ele já vai torcer o nariz, e foda-se, tá ligado? Acabou o diálogo ali, entendeu? Né? É por isso que muita gente aí da esquerda fala que eu sou de direita, entendeu? Né? Ai, meu Deus do céu. Enfim, né? Aí, então é isso. Mas não se preocupa não que vai melhorar, viu? Aquele senhorzinho da Virgínia fez uma declaração de que não existe cientista político no Brasil e que ele vai resolver isso. Ele começou a semana passada um curso de ciência política. Eu sei, ele tava no hospital, né? Do hospital, do hospital. Né? Não fala do hospital, assim, né? Eu falo, cara, tem gente que só faz peso na terra, mano. Tipo, você viu o Bolsonaro, que ele falou na live dele? Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. A primeira coisa que eu consegui pensar foi, vai Deus, tá ligado? Então, né? Quantas Ave Maria você quer? Tá ligado? Entendeu? Como que faz pra fazer dança das líderes de torcida pra isso acontecer? Então. É gente, isso, né? Vocês têm que aprender que tem que falar essas coisas. Purismo, não. Tem que falar antes. Vocês têm que falar sempre antes, supostamente, gente. Vocês não querem ter problema na vida. A gente supostamente quer que ele morra. Supostamente vou rezar 500 Ave Maria. Se não bate a polícia aqui na porta, né, gente? Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, né? Agora tá embaçado. Eu não sei nem dançar, gente. Tem voga. Mas o que eu acho que é interessante é isso, né? Porque aí, na verdade, deixa de ser um trabalho mais intelectual e se torna um trabalho mais empático, né? Do jeito que a Pri tá sugerindo. E eu acho que esse é o caminho mesmo. Porque eu nas minhas andanças aí pelo Facebook, é só assim que eu consigo, entendeu? Você precisa... Tipo, não adianta você querer pegar o cara pela cabeça, você tem que pegar o cara pelo coração, entendeu? Né? E é isso, né? Só que não dá pra você falar uma coisa que você sabe que tá errado e você falar, deixa eu te conceituar aqui. Porque não dá pra saber isso, entendeu? Né? Mas às vezes você precisa, porque por exemplo, quando o cara vira e fala que nazismo é de esquerda, porque até hoje tem gente que fala isso, né? Tipo, você tem que falar, não, amigo, pera, a embaixada alemã do Brasil se meteu nessa conversa e falou que não. Você vai querer saber mais que os alemão que tava lá? Entendeu? Tipo, é complicado, né? Tá bom, mas aí a gente pode usar de estratégia o quê? Como é que você chegou a essa conclusão? Da onde você tirou isso? E aí você vai na fonte e mostra pra ela que aquela fonte tá errada. Não que ele é burro, entendeu? Né? Você tem que falar pras pessoas que a TV russa não vai falar mal do político. Tem que explicar, tem que esclarecer. Ai, cara, se a gente tivesse aqui, ele tava te xingando já. Estaria bastante. Tem que explicar que a TV venezuelana não vai falar mal do Maduro, né? Não fala. Então... Assim, o Oriente Médio também. Você vai assistir Al Jazeera, não vai falar mal do Shein. Olha, você que é mais velho, velho. Você lembra daqueles reclames que tinha no SBT? No SBT, isso daí. Falando sobre o dia do presidente. O presidente Fernando Collor ganhou uma festa de aniversário em comemoração aos seus 43 anos. Foram várias as homenagens em Brasília. No Palácio do Planalto, ministros, parlamentares, embaixadores e funcionários cumprimentaram o chefe da nação. Depois, ele assistiu uma missa de ação de graças celebrada nos jardins da Casa da Dinda.
Em seguida, dezenas de populares admiradores e artistas foram levar seu abraço ao presidente. Ao lado da primeira-dama Rosane, dos cantores sertanejos Leonardo e Chitãozinho, entre outros, Collor apagou as velas do bolo oferecido pelo empresário brasiliense Bigberto Tartucci. Nós desejamos ao nosso presidente muitas felicidades e que Deus continue dando-lhe sensibilidade e sabedoria para continuar governando o nosso país. É assim que é o noticiário da Coreia do Norte. Tá ligado? É isso. O noticiário da Coreia é um eterno dia do presidente. Muito bem, essa semana foi interceptado o maior carregamento de madeira ilegal da história do Brasil. Mais de 200 mil metros cúbicos de madeira retirado de uma terra grilada. O delegado responsável, né, o Saraiva, que é um nome de funcionário público mesmo, né? Tem que ser, tá ligado? Tipo, o Saraiva, ele encontrou aquilo, o delegado da Polícia Federal, né? Ele encontrou aquilo numa operação que ele precisou fazer sem contatar o IBAMA. Porque todas as vezes que ele contatava o IBAMA para tentar pegar esses caras, os caras ficavam sabendo. Olha o nível de aparelhamento que nós estamos no estado, né? Pois bem, aí ele conseguiu fazer essa apreensão, né, e foi falar com o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente. Aí ele falou, Ricardo Salles, faz alguma coisa aí, mano, você é o ministro do Meio Ambiente. Aí o Ricardo Salles veio e falou, não, mas a terra é dos caras. Aí ele, não, mas a terra é grilada, tá provado aqui que a terra é grilada. E aí o Ricardo Salles, em vez de fazer alguma coisa para punir os caras, foi conversar com os madeireiros ilegais para ver se dava um jeito de conseguir devolver a madeira para eles. E nós estamos nesse nesse momento. Entretanto, semana que vem haverá uma reunião da ONU sobre o meio ambiente, né? Os Estados Unidos, o Biden tem se posicionado com o Brasil, dizendo que está disposto a dar 10 bilhões de dólares, né? Para o Brasil conseguir parar com desmatamento ilegal até 2030, né? E o Salles pediu para ele adiantar 2 bi. Exato, né? Os caras não fizeram nenhum projeto. Eles pago na quarta-feira. É isso aí, né? E eu achei isso, né? Bom, pra ser sincero, eu não tô surpreso, né? Porque o Salles, ele, de todos os ministros do Bolsonaro, certamente ele é o mais competente. Né? Então, mas o que você achou disso, Eber? Então, né, cara, não me surpreende o ministro da Destruição Ambiental fazendo isso. Eles estão alegando ainda que a madeira é legalizada, e eu vi uma pessoa dizendo que o que acontece é que nessas extrações geralmente você tem uma parte das toras são legais e uma parte das toras é ilegal, que é justamente para você deixar as legais, né, por cima para ser averiguada, e as ilegais ficam bloqueadinhas. E que é fácil mesmo ele tirar uma imagem mostrando lá os códigos das toras que são legais. Só que não é o total da apreensão, né? Uhum. Então você tem aí um problema sério de aparelhamento que não é novo, não é novidade nenhuma. Você tem o delegado responsável já foi afastado, né, do caso. O Saraiva... Não tem muito o que a gente falar sobre essa tristeza, né? A gente já foi orgulho mundial em preservação e em trato da biodiversidade, e agora a gente está nesta merda negacionista em que a gente está brigando para extrair ouro de terra indígena, extrair nióbio de terra indígena. Sim. Por outro lado, eu fico pensando que assim, a gente se meteu numa crise econômica muito complexa de resolver, seja lá quem for que venha depois do Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro já pegou o país numa situação bem ruim, né, economicamente. Eu penso que se o Brasil ele realmente se comprometer com isso,
né? O Bolsonaro provavelmente não vai fazer, mas se o Brasil realmente se comprometer com isso vamos manter a Amazônia em pé, porque o mundo precisa que isso aconteça, né? Não é só uma questão para o Brasil, né? Porque a Amazônia ela tem a ver muito com o controle hídrico de toda a América, de todo o continente americano, né? Tipo, se você puder a Amazônia, você pode o sistema de chuvas do continente, simples assim, né? E esse é um medo real que o mundo tem, ok? Né? Então, é importante que se mantenha a Amazônia em pé. E talvez fazer isso, né, seja uma forma da gente reinventar, né, o sistema econômico brasileiro. Você já parou para pensar nisso, cara? Sim, mas, Daniel, é exatamente isso que os Estados Unidos estão fazendo nesse momento. O Biden fez um pacote de mais, agora não lembro quantos trilhões, de dólares, que é o Green New Deal, o novo acordo verde, né? O New Deal foi aquele plano pós-Segunda Guerra para levantar, né, a economia americana com base em infraestrutura. Então você investe em infraestrutura, isso gera emprego, isso gera economia, isso gera emprego e vai embora, né? Essa é a ideia. E aí a ideia agora é investir em infraestrutura verde. Captação energética descentralizada, mais fontes de energia verde. Existe uma especulação de que vai ser investido um percentual disso em construção de novos tipos de reatores nucleares, que são mais seguros e mais verdes, e você consegue reciclar, reutilizar os combustíveis, né, que são os breeders. Então você tem um investimento pesado. Por quê? O que a gestão Biden está defendendo? Se a gente não fizer esse investimento em infraestrutura verde agora, a gente vai ser atropelado pela China amanhã. E aqui no Brasil não é diferente. A gente tem um potencial biológico, de fauna, de flora, de infinito, não só para turismo, mas para pesquisa e a preservação em si disso gerar os dividendos, né? E a gente deve começar a investir pesadamente em sustentabilidade, porque isso é o que vai mandar no amanhã, né? A gente tem que diminuir os nossos custos internos de transporte, de produção. São fatores muito importantes que hoje travam muito o investimento externo. A gente não vai ter investimento, em outras palavras, eu acredito que a gente não vai ter investimento externo, a gente não vai ter o mundo querendo investir aqui prioritariamente, enquanto a gente não tiver um investimento interno muito grande para corrigir uma série de distorções que a gente tem, né? Um país do nosso tamanho, por exemplo, que não tem uma base ferroviária forte para transporte de carga. A gente está discutindo ano após ano a situação do frete dos caminhoneiros, e ninguém tem a razoabilidade de falar, vamos fazer um plano de médio prazo para reestruturar a matriz ferroviária brasileira. Na verdade, só te perdendo um pouquinho, essa é uma das únicas coisas que o governo Bolsonaro tem feito, sabia? O Ministério da Infraestrutura, ele tem, tipo, dado uma atenção a isso, né? Mas esse governo é tão imbecil que a única coisa que eles fazem de bem, eles não falam, entendeu? E isso... Então, mas é porque fluvial, né? Isso é tímido, Dan, isso não começou nesse governo. Ah, sim, não. Entendeu? Isso é tímido e não começou nesse governo. Então, assim, não dá para dizer o que o governo tá fazendo bem, dá para dizer o que o governo tá destruindo, né? Tá bom. Desculpa, eu só queria observar isso, porque eu gosto de lembrar isso, porque... Tudo bem. E eu acho que o Ministério... Eu gosto sempre de lembrar isso, né? Sim, e eu acho que o Ministério da Infraestrutura já fez melhor. Ele já foi notado pelo Bolsonaro, o Bolsonaro já começou a fazer interferência nesse ministério também. Ah, sim, estão querendo Foi o que a gente falou mais cedo, né? Que o único lugar o único ministro que não queria aparecer, que pra ele tava muito bom do jeito que tava, que ele conseguia fazer minimamente o trabalho dele e o Bolsonaro não interferir, era esse ministério. E aí quando ele foi descoberto, acabou. Porque agora o Centrão tá querendo o Ministério da Infraestrutura também, né? Então, mas beleza, desculpa, só queria interromper só pra fazer essa observação pontual, porque eu gosto sempre de fazer ela, entendeu?
né? Então, mas e aí assim, E no fundo eu sou Minion. Vai, Mito! o atual ministro da infraestrutura não é um nome da extrema direita, gente. Não é. Mas continua, você você quero essa pasta. Mas essa pasta já é do Centrão desde o começo do governo. Ah, não, sim, mas mas não é um nome que eles colocaram lá, né? É só isso. Agora eles vão colocar o nome. Mas é uma coisa reclamar do Mandetta. Veio daí. Não surgiu na árvore, não. Tudo lá, né? não cai longe do pé, né? Assim, eu acho que assim, a gente poderia ter nesse momento o governo falando, né, sendo protagonista e falando assim, olha, a gente vai fazer um rombo aqui, mas vai fazer um rombo gostoso, que é para investir em infraestrutura e dar uma guinada nisso. Aí a gente vai ver uma economia em V. Aí a gente vai ver esse negócio decolando. Uhum. Sabe? Isso, vamos fazer infraestrutura. Esquece esse negócio de trem-bala. Trem-bala não dá certo. No mundo Por que todo, que não dá certo? Por que não dá certo? Trem-bala, ele precisa ter um percurso extremamente nivelado para ele poder atingir a velocidade proposta. Ele tem que ter uma quilometragem mínima também para atingir a velocidade proposta. Senão ele não vira um trem-bala, vira um trem estilingue, no máximo. Ele vira um trem caro. Não é só um trem muito caro que não vai compensar o que foi investido. Entendi. Manutenção é cara. Eu não sabia disso, não. Isso. Quantos países tem trem-bala no mundo, Dan? Poucos, né? Acho que é o Japão, a China, quem mais? Não sei. E o Japão, porque você vai fazer um trajeto lá, metade é percurso de ilha mesmo, já tá nivelando de qualquer forma. Tá atravessando de uma ilha para outra. Pouca gente sabe disso, mas na verdade a maior malha ferroviária submersa que existe é a do Japão, né? Que é o trecho de Honshu, Hokkaido, né? Que é aquela ilha zona do norte. É o maior trecho submerso. E aí o negócio você vai fazer no nível que tem que ser lá, né? E é retão, é uma retona só, né? Entendeu, né? Aí fica fácil, né? Agora, como é que você faz isso aqui no Brasil, né? Aqui é boa pra caramba, velho. A terra não é plana, é uma coisa triste. Eu acho que assim... O futuro é o verde, Bob Marley já dizia. Não, isso é sem dúvida. A gente tá num ponto muito perigoso, inclusive. Eu acredito que assim, né, o governo tá achando que vai passar a perna nos Estados Unidos, né? Que vai passar a perna no Biden. Então, né, mas o Biden já era senador, o Biden já estava envolvido com política internacional na época do Nixon, cara. Então, pois é, né? É o seguinte, esse plano aí que os Estados Unidos está oferecendo esse valor, isso na verdade faz parte de uma série de ações do governo americano. Ações de retaliação também vão ser tomadas, e a ideia é ter as duas frentes, né? Eu tenho aqui, se vocês vão fazer isso por amor ou por dor. E a ideia é fazer com que se respeite, né, esse acordo que vai ser costurado. E eu acho muito improvável esse pedido de recurso adiantado ser aprovado. Não vai. Mas, na verdade, cara, o Salles, ele tá achando que o Biden, ele tá se fazendo de idiota, tá ligado? Pra fazer o Biden de idiota, tá ligado? Porque, assim, o Biden, na verdade, ele tá numa armadilha nisso aí. Porque, assim, se ele dá os recursos, o Salles não vai fazer nada. E se ele der, o Salles também não vai fazer nada. E o Salles não quer fazer nada, entendeu? Mas é isso que eu tô falando, ele não é burro, porque ele já tem esse plano estruturado. Não é só isso. Eu sei. É assim, em primeiro lugar que é assim, né? Esse dinheiro não vai vir sem antes um plano muito bem estruturado de contrapartida. Não é assim. Segundo que assim, ele não vai fazer o adiantamento, isso não vai pegar mal pro Biden, porque o Brasil, ano passado, abriu mão dos fundos da Alemanha.
dizendo que não precisava e que a soberania era mais importante. Não, Então, no cenário, eu sei. é assim, Mas não tem jogo. Não é que não vai pegar mal pro Biden. Não vai mesmo pegar mal pro Biden. Nada que esse governo faça vai pegar mal pro Biden. Só que o que eu tô falando é o seguinte. O Salles, ele não quer essa grana, na verdade. O que ele quer é continuar ajudando os amiguinhos do agronegócio dele. Você entendeu? É isso que ele quer. O Salles quer essa grana. Ele quer aproveitar até o último minuto que ele que ele ganha com essa grana, Heber? Você acha que o Salles, toda vez que esses caras do agronegócio fazem alguma merda, o Salles não leva um? Claro que leva, mano. O Salles é um arrombado. Agora, você está desentendendo o Salles, cara. O interesse do Salles não é só o pessoal. Ele tem um interesse muito grande de agir em favor do presidente da República. E, neste momento, nós temos um país que não está conseguindo entregar a porra do orçamento porque o governo prometeu... Exatamente. A gente não aprovou o orçamento de 21 no mês 4. A gente deveria ter aprovado isso ano passado e não aprovou ainda porque o governo concedeu emenda feito como se estivesse chovendo dinheiro para poder aprovar a presidência da Câmara e do Senado, e agora as contas não fecham. Oh, meu Deus do céu, por que será que não fecha? É foda, Será né? que é porque tem bilhões ali em emenda parlamentar? Não, é porque tem que dar auxílio emergencial. E aí, este dinheiro entrando, ele pode ser, dependendo de como esse dinheiro entrar, ele pode ser desviado para outras funções de caixa. Inclusive, porque esse orçamento está em aberto. Então, assim, esse dinheiro para o Bolsonaro é uma boa. E esse orçamento vai para o Ministério do Meio Ambiente, que o Salles pode distorcer os números à vontade, né? Tem isso então, também. Mas o Bolsonaro usar esse discurso e para o Salles fomentar esse discurso, para eles é vantajoso. E é claro, quando ele fala me dá 2 bilhões adiantado, ele está testando para a plateia. Porque ele sai ganhando das duas formas. Para a plateia, ele sai ganhando se o Biden der e se o Biden não der. Exato. E é isso que é a questão, né? Esse filho da puta, ele consegue fazer a porra da boiada passar, de um jeito ou de outro. Né? Filho da puta, mano. Ele é muito bom em ser cretino, cara, o Ricardo Salles. É muito fácil passar a boiada no que ele tá fazendo, Dan. Né? É muito fácil você... Porque são assuntos, para nossa população, são assuntos muito imateriais. Meio ambiente, biosfera, rios voadores. São conceitos alienígenas. Tá vendo muito anime, moleque. Pois entendeu? Tá jogando muito videogame, caralho. É foda, é embaçado, velho. Bom, a gente tem que esperar os movimentos dos próximos capítulos aí sobre isso, né? Mas é complicado, né? Sabe qual é o problema disso daí também? Teve uma reunião lá na União Europeia sobre Covid, né? Sobre a situação do Brasil na pandemia, né? Sim. Porque a situação do Brasil deixou de ser a situação do Brasil, é a situação do planeta, né? Sim. É a situação do planeta, né? E aí, tipo, os caras, eles começam... No meio dessa reunião, que era sobre a pandemia, os caras, eles começaram a falar sobre o meio ambiente do Brasil. A União Europeia já tá falando de sanção pro Brasil, né? Eu não tô surpreso, né? Só que é foda, impor uma sanção é fácil. Agora, para você tirar uma sanção internacional, todos os signatários daquela sanção inicialmente, eles têm que estar a favor de retirar. Todos. Então, vamos supor, 10 países lá, tá ligado? Decidem que vão fazer uma sanção com o Brasil, tá ligado? E beleza, aí eles votam e tudo bem. Só que aí, daqui 10 anos, quando quiser tirar, os 10 países têm que ser a favor. Se um país não quiser tirar a sanção, o bagulho não sai. Entendeu? A sanção internacional é assim. Você quer que eu responda a sua indagação como patriota ou como realista? Filho da puta. Porque a questão é essa, Dan. Não dá pra ser as duas coisas agora. Não dá pra ser as duas coisas agora. Não dá. A Europa tá fazendo isso errado? Não tá. O Parlamento Europeu tá decidindo com bases muito sólidas. Vocês estão sabendo que a variante, ela não é mais 1, né? Hoje tá na 5.
As 5 que tem maior contágio, mas na verdade a gente já tem dezenas de variantes. Né? É foda. É assim, então, sempre aí, que você tem uma variante com uma propensão maior a contágio, ela vai se tornar prevalente. Não há questionamento quanto a isso. E aí o que acontece é que é assim, eu acho que dependendo da sanção, nem é tão ruim assim, entendeu? Né? Tipo, a gente vai parar de comprar gado, tá ligado? Aí o Brasil vai fazer menos gado, entendeu? Então, não vai porque tem outros compradores. É foda, né? Podia ser todo mundo. A discussão sobre a criação de gado ainda vai demorar muito para amadurecer. Mas, enfim, qualquer sanção que eles façam, tem fundo político? É claro que tem. O criador de porco da França está preocupadíssimo com esse acordo, com os acordos entre União Europeia e Brasil. E é claro que está. E isso não é nenhum absurdo. Não, é normal. É um absurdo. É o esperado. A gente tá surpreendido com isso. Porque vai ser uma decisão política da União Europeia. Meu Deus. Meu Deus, políticos fazendo política, quem diria, né? Pois entendeu? Porra. Foda. Porque tá fazendo isso para proteger o mercado. Claro. E a gente tá dando um motivo para eles usarem isso de argumento. Não quer que eles usem isso de argumento? Não dá argumento. Não faz essa merda, sabe? Não libera grileiro. Falhou. Infelizmente, assim, a gente vai sofrer sanção, sim. A gente vai sofrer sanção do mercado europeu. A gente provavelmente vai sofrer sanção além dos Estados Unidos, também da OTAN. Dos outros países, né? Com certeza, Canadá, com certeza, os outros países que tiverem mando também vão querer nos boicotar. Primeiro lugar, quanto a turismo, a gente vai entrar numa fase agora do turismo mundial que, vai ser restrito, vai ser limitado, vai ser vai ser mais caro do que era, porque você vai ter quarentenas a cumprir nos países de destino, dependendo de onde você for, saca? E o Brasil vai estar lá na lanterninha disso. Nem me fale, cara. Quando eu penso nisso, dá vontade de chorar. Você que trabalha com turismo sabe disso melhor que eu, né? Pois é. É terrível pra gente? É terrível pra gente, mas... Se eu fosse o mundo, estaria fazendo a mesma coisa. Então, é foda, né? É complicado, não dá nem pra falar, não entendo. Daí os caras estão pegando nosso pé. Não estão, velho, não estão. Né? Bom, eu espero. Os 5 dias estão chegando, Lira. Bom, foram então, 15? 5 dias. Estou aguardando ansiosamente o posicionamento do Lira. Vocês estão... Não, eu não tô esperançosa, não. Eu tô aguardando ansiosamente o que ele vai fazer. Vai enrolar, entendeu? Ele vai falar, não vi razão para abrir os pedidos. Eu tenho prerrogativa para fazer isso. Por que não faz isso? Não faz isso porque ter os pedidos pendentes é massa de negociação, né? É poder ali. Eu tenho 100 e tantos pedidos de impeachment aqui para abrir, posso disparar 104 balas na sua direção. Mas, se ele for obrigado a decidir, para não se indispor, é muito provável que ele vai falar, fecha. Não procede, acabou. Caralho, não procede. O que não procede nessa porra? Mas eu achei legal isso ter vindo da Carmen Lúcia, né? Tipo, não é à toa que ela é a sua ministra do STF de estimação, né? Não é bem assim também, né, cara? Ela se manifestou porque ela foi provocada. O STF, ele só pode se manifestar quando provocado. Ela era a ministra de plantão. Talvez alguns outros ministros também tomassem essa decisão. Porque o questionamento é claro. Por que você está sentado nessa porra desses pedidos esse tempo todo? Né? Especificamente, agora não me recordo qual é o principal que é mencionado nessa decisão. Os principais são em relação a... Não, são alguns, que são os da Covid. Né? Então. E aí, assim, o Rodrigo Maia teve no Segunda Chamada, acho que 2 semanas atrás,
E ele foi perguntado, né? Mas por que ele falou, que o Lira tem que abrir o pedido de impeachment. Aí eu dei risada aqui do meu lado e falei assim, agora é fácil, né, Chuchu? Ei, Padigo, sempre os mesmos. Mano, aí ele virou e falou assim, não, porque eu não abri, porque naquele momento, né, sabe como que é? Causa jurídica tem muitos, muito mais que a Dilma. Mas, né, tem a questão popular, né, não tem, o presidente tem muita popularidade. Se eu abrisse o pedido, ele ia ficar com mais popularidade ainda. Uhum. Eu acho Claro. isso uma falácia absurda. Apesar de que os números mostram a rejeição do Bolsonaro quase em 50%, né? Em pesquisa. Uhum. E é assim, é provável que essa rejeição ela aumente agora com a CPI, né? É bem provável. Então, mas é isso que tem se questionado. Mas a CPI não seria ela por si um fator de desgastamento dessa aprovação, né? Por que eu só posso abrir uma CPI quando eu sei que eu vou ganhar? Não, então você não precisa abrir uma CPI só quando você vai ganhar. Então, não existe isso no nosso regimento político. Isso. Só que, historicamente, os nossos 3 precedentes de impeachment, um foi aberto contra o Jânio. Então, teve um que foi aberto contra o Jânio, mas ele saiu antes de correr o processo. Tá, do Jânio. Pensei que você estava falando da redemocratização. Foi mal. Todos os pedidos que nós tivemos, vamos falar dos 2 últimos, eles tiveram a mesma receita de bolo para dar certo, né? Eu tenho já uma reprovação popular, eu tenho manifestação na rua pedindo impeachment, eu tenho base parlamentar desestruturada. Vamos abrir o pedido de impeachment. É fácil, né, cara? Você chuta o cachorro morto, ele não vai te morder. Mas não necessariamente o impeachment precisa seguir isso, né? Não precisa, é que se convencionou isso, entendeu? Isso não dá em lugar nenhum, de regimento nenhum. Pois é. E é assim, né? E eu acho que assim, o Lira, ele vai esperar um pouco, entendeu? Ele vai dar qualquer resposta aí pra Carmen Lúcia, né? Ele tem que dar a resposta até sexta-feira. Mas eu tô curioso pra saber o que ele vai falar. Exatamente quais vão ser as palavras. Então, também tô curiosa. Mas eu ainda não acho que ele vai esperar. Eu acho que ele não vai fazer mesmo. Não, ele não pode não fazer. Ele não vai abrir o impeachment. Não vai responder a Carmen Lúcia. Ele vai responder qualquer coisa pra ela. E aí não vai abrir o impeachment mesmo, assim. Só isso. Eu acho que primeiro o Lira ele vai ficar coagindo o Bolsonaro para conseguir todos os ministérios que o Centrão quer, entendeu? Né? Ele tem muitas cartas para fazer isso. O Bolsonaro não vai conseguir dar todas as emendas parlamentares por causa do LOA, entendeu? Ele não vai conseguir aprovar a lei orçamentária dando toda a grana que o Centrão pediu, entendeu? Então ele vai ter que abrir mão de mais cargos e ministérios. O Lira ele vai tirar o que ele puder do Bolsonaro, né? E depois, no desenrolar da CPI da Covid, quando a popularidade do Bolsonaro passar de 60%, ele vai tentar o impeachment mesmo que as pessoas não possam ir pra rua. Por que eu acho que isso vai acontecer? Não são só por causa dos cargos, tá? O que acontece é que é o seguinte, o centro, né, ele não tem a menor chance em 22 se o Lula e o Bolsonaro estiverem na corrida eleitoral. Ele não tem a menor chance, entendeu? Para um nome do centro se tornar viável, um dos dois precisa não estar na eleição, ou o Bolsonaro ou o Lula, entendeu? E o Lula é muito provável que ele não esteja, entendeu? É muito mais fácil dar um jeito de tirar o Bolsonaro, porque assim, você vira e fala, porque não tem apoio do parlamento, né, pra ter a maioria, os 2/3 que precisa para tirar. Só que é o seguinte, né? A hora que você abre um impeachment, né? Quem é que vai querer ir lá e votar a favor do Bolsonaro? Entendeu? Uma coisa é você estar do lado dele enquanto ele pode te dar cargo e tudo, mas depois que você tirou tudo que der e que se tornar insustentável e que você tiver cogitando a possibilidade de ter um candidato à presidência pro próximo ano, você faz, entendeu? E eu acho que pode você acontecer. está superestimando a vontade do Centrão de ter um candidato Também próprio para a presidência. Eu Então, acho que pode o ser. Centrão, ao longo Porque assim, a gente tem que lembrar que Centrão é um grupo de parlamentares que não necessariamente pertence a determinado partido e que sempre vai de acordo com as suas vantagens pessoais. Esse Centrão fisiológico,
ele sempre se condicionou muito melhor a vice. Ou nem a vice. né? Eles estando lá. Então, eles estando lá para poder fazer o que eles sempre fazem, que é negociar os cargos. Quanto menos eles aparecem pra câmera, melhor até, né? Então, sim. Mas é assim, né? A gente tem esse interesse do Centrão, sim, né? Tanto é que, aquela carta de manifesto da democracia que os 6 assinaram, né? O Leite, Dória, Amoedo... Então, mas ali você não tá falando do Centrão, ali você tá falando de políticos que estão se posicionando no centro ideológico. E a gente tem que desmembrar Centrão do centro ideológico. Só que ninguém ali é do centro. Ninguém ali é do centro ideológico, Weber. Só o Ciro naquelas ainda. Entendeu? Só. Ninguém ali é do centro ideológico. Você tem o Dória centro-direita. Não, cara, eu discordo disso absolutamente, velho. Você cismou que que pautas de sustentabilidade são de centro, que a rede defende centro. Você tá muito equivocado. Então, não. O que eu tô falando é que o Rede, ele se posiciona e, tipo, as pautas principais, veja, Daniel, as pautas principais que o partido vai levar à frente vão ser sociais. E ela vai ter pautas libertárias eventualmente. Quando isso é proposto de fora e não prejudica as pautas principais do partido. Então, por favor, não classifique um partido como de centro mesmo, né? Tá bom. Beleza, então tá. Agora você vai falar que o Dória é ideologicamente de centro. O cara que queria dar farinata pros outros. O cara que tira mendigo da rua com jato de água. Esse cara é centro ideológico. Nunca na hora do Brasil, Herbert. Então, veja... Eu disse que as pessoas que estão ali, elas estão se vendendo como centro ideológico. Nós precisamos distinguir esses dois na discussão. Porque o Dória, ele pode sim, a partir de amanhã, começar a adotar e pregar pautas de centro-direita. E não pender tanto para o extremo direito. O Dória, ele pode, agora que ele se comprometeu a não concorrer à presidência, entrar como vice. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque a gente tem o Centrão que o Bolsonaro comprou aí em lote, né? E a gente tem essas pessoas que estão se posicionando no centro-direita, centro-esquerda, para se tornar... Por quê? A leitura que você fez está correta. Com Bolsonaro e Lula concorrendo, você tem pouquíssimo oxigênio para uma terceira candidatura. Mas quem tá brigando por esse terceiro nome não é o Centrão. São essas pessoas que querem se posicionar como centro-esquerda e centro-direita. Tá bom, mas essas pessoas, elas são tudo fachada, tirando o Ciro. É tudo fachada, eles não são isso. Entendeu? Você acreditar que eles têm qualquer ideologia, e eu falo dos 5, tá? Tirando o Ciro, você pega o único que é mais centro mesmo aí é o Eduardo Leite, entendeu? Agora você pega a Amoedo, tá ligado? O Amoedo é centro ideológico. O cara do sapatênis, porra nenhuma, tá ligado? O Dória, o Mandetta. Mandetta já é envolvido em morte de indígena na reserva Raposa do Sol, cara. Por causa de latifúndio, grilado, entendeu? Quem tá se posicionando... Da mesma forma, cara, que o Bolsonaro, o Dória nunca foi 100% comprado com o Bolsonaro, mas fez a camiseta Bolsodória. Eu tô falando quem está exatamente se posicionando para tomar este... Olha, eu quero tomar este eleitorado aqui. São essas pessoas. Mas essas pessoas, elas estão se posicionando como centro, não como centrão, entendeu? Elas estão querendo dizer, olha só, a partir eu vou adotar essas políticas, estas pautas para me eleger. Bom, então, o que eu tava dizendo, né, é que é o seguinte, esses
4 nomes, vamos tirar o Ciro e o Leite dessa história aí, entendeu? Embora eu ache meio estranho eles estarem participando disso, mas tudo bem. O que eu tô querendo dizer é que, assim, embora eles sinalizem como, tipo, uma direita, uma centro-direita ideológica, isso só sinaliza pro eleitor. Os legisladores, cara, eles sabem muito bem com quem eles estão lidando, entendeu? Sim. Então, e aí é isso, esses caras aí, tipo, Amoedo, Dória, o Luciano Huck, não dá nem pra falar, e Mandetta, né? Esses caras, tá ligado? O Mandetta agora, ele... Em primeiro lugar, quem define a eleição não é o legislativo. Não, eu sei. Então, assim, não, o Mandetta agora é o defensor do SUS. O Dória agora é o defensor da vacina. Nesse momento, é muito propício para essas pessoas abandonarem as suas pautas mais extremadas e trafegarem para uma centro-direita. Assim como para o Ciro, é vantagem deixar o seu lado mais esquerda, vamos dizer assim, para se aproximar mais de uma centro-direita. Sim. É porque é vantajoso para esse campo político se associar e criar esse espaço para essa terceira via, para essa terceira candidatura. Porque o fato é que a direita, o centro e a esquerda estavam totalmente desestruturados na última eleição. Você tinha 55 candidatos espalhados por todo o espectro ideológico. Uhum. E essa divisão ampla deu espaço para o bolsonarismo. Sim. Bom, vamos ver o que acontece. O que eu acho é que esses caras aí, eles podem sinalizar o quanto eles quiserem que são ideológicos, entendeu? Mas na verdade eles não são, entendeu? Então, mas agora eles estão dizendo o seguinte. Então, neste momento eles estão dizendo, olha, a minha proposta é sair, e aí a gente vai poder ter essa discussão claramente, Dan, quando tiver plano de governo e candidatura. Porque aí a gente vai poder dizer se é uma candidatura, se tá mais pro centro, centro-direita, centro-esquerda. Por enquanto, a gente tem eles dizendo, olha, nós queremos nos posicionar e falar com essa fatia do eleitorado. E não tem como dizer que não vai ser isso, porque pode ser isso, Dan. Nada impede que essas pessoas ganhem capital político usando usando esta identidade, usando esta... Não, mas o jogo é isso mesmo. E aí, assim, eu não preciso abandonar, eu não preciso deixar de ser fisiológico e defender essas pautas. Veja o Mandetta, é isso que eu tô dizendo. Para a questão eleitoral, a gente não tem ainda como dizer essa é uma candidatura de direita, é uma candidatura de centro, é uma candidatura de esquerda, porque a gente não sabe. Lulinha pode vir como veio Lulinha Paz e Amor e vir com uma candidatura centro-esquerda. Né? Não, mas é isso acenando mesmo, né? Centro-esquerda para centro, acenando fortemente para o centro. Como ele fez a outra vez. E até para centro-direita. Você vai falar que o Zé Alencar era de esquerda. Sim, não, exatamente. Tipo, né? Mas entendeu? Você não pode dizer que a candidatura ou que o governo vai ser daquela determinada orientação sociopolítica até que você tenha plano de governo e isso sendo executado. Sim. Porque pode ser, pode não ser. Pode ser que eles estejam falando isso no dia seguinte e façam uma merda. Bolsonaro disse pro mercado que ia ser liberal. Então, né, mas o Bolsonaro é uma coisa à parte, né, cara? O Bolsonaro é incomparável. Só dizendo que da forma que foi, pode ser com qualquer um, entendeu? Sim. Mas o que eu tô falando é que esses caras, eles jogariam muito mais favoráveis ao Centrão, por exemplo, do que o Lula. E não que o Lula não vai jogar favorável ao Centrão. O Lula sempre jogou favorável ao Centrão, mas sem abandonar determinados critérios sociais que ele sempre pregou, né? Como, tipo, tentar combater um pouquinho a desigualdade aqui, né? Dar um Bolsa Família ali, né? E esse tipo de coisa. Só que, assim, esses outros caras, tipo, eles estariam muito mais inclinados a ignorar essas pautas sociais em favor de ter apoio do Centrão. Não necessariamente, cara. Você sabia que a Prefeitura de São Paulo tá fazendo um puta programa de doação de cestas e artigos de limpeza para populações, inclusive buscando... Sei. E aí, assim, tipo, não é uma pauta
não é uma coisa que você vê comumente nas pessoas, nas pautas de direita. Mas, neste momento, é algo que é extremamente importante, inclusive, para você capitalizar voto e potencializar a economia. Então, você tem, nesse momento, os próprios autores do teto de gastos falando assim, tem que tirar para saúde e educação. Então, nesse momento, a pessoa pode defender essas pautas, sim, mesmo sendo de direita. É oportuno. E também é necessário, né? Eu acho que qualquer É necessário. um que entre... Qualquer, A gente tem que qualquer pensar um que no entre- político nem sempre é o que é necessário, né? Muitas vezes é o que é oportuno. Mas qualquer um que entre, eu acho, qualquer um, independente de quem entre, talvez não se for o Bolsonaro, mas qualquer um outro que entre, seja Lula, seja Ciro, o Dória não vai ser, mas seja até Mandetta, ou muito provável, né? Mas vamos supor, qualquer um que entre vai ter que pensar num plano de recuperação econômica, entendeu? Né? E esse plano de recuperação econômica, ele vai ser muito mais voltado para pautas de esquerda, mesmo que o cara seja de direita. A verdade é essa. Porque é o momento, é o que o momento vai exigir, entendeu? Não vai ter muito como fugir disso, né? Mas o que eu tô falando aqui é que esses caras aí, eles jogam muito mais por interesse do que por política mesmo. É isso que eu tô querendo dizer. Mas, Dan, hoje você pode olhar para nossa direita e para nossa esquerda e fazer a mesma crítica. Por exemplo, o Lula virar e falar que não é favorável ao impeachment, por exemplo, né? Porque isso é interessante. É interessante pro Lula, é muito interessante pro Bolsonaro terminar o mandato. Sim. Né? Porque é muito mais fácil. Motociclista viado. É muito mais fácil para ele combater o Bolsonaro no segundo turno do que qualquer outra pessoa. Sabe? Você entende o que eu tô dizendo? E, tipo, mano, e é isso, tá ligado? É embaçado. Então, assim, essa é uma crítica que dá pra gente fazer de grandes partidos em todos os espectros ideológicos. Um corporativismo. É um corporativismo, isso. Muito forte, e é onde você vê onde a cabeça funde, né? Quando você vê PT votando alinhado com o PSL, você fala, como? Que nem a eleição de Belfort Roxo, né? Eu vivo falando disso também, já te contei isso, né? Que o PT apoiou um candidato do PSL lá. Mas, por outro lado, você tem que pegar... Porque, assim, o partido PSL se popularizou por causa do Bolsonaro. Só que o PSL, ele é anterior ao Bolsonaro ter entrado. E o PSL, a verdade é que ele votou muito com o PT durante os governos, tanto do Lula quanto da Dilma. Né? Ele fazia parte da bancada de... Porque eles são um partidinho de aluguel, né? É por isso. Entendeu? Não é porque era ideologicamente de esquerda também, não. Não, Então, porque eles são um partidinho de aluguel só, e aí acabou, né? Bom, e falando em Lula, né? Você viu que as condenações, elas foram finalmente anuladas pelo colegiado todo do STF, por 8-3. Vamos reforçar aqui o que foi julgado foi o mérito de Curitiba julgar o processo, não o processo. Sim. Então o que está se dizendo é, esse processo tem que começar do zero, porque quem tinha que conduzir isso a gente ainda vai definir, né? Pior é isso, que eles estão definindo ainda se é São Paulo ou se é Brasília. Mas o que eles estão dizendo é quem tem que tocar é outra pessoa, então começa do zero. Né? Não, então, na verdade, esse negócio de São Paulo e Brasília foi o Alexandre de Moraes que levantou isso. E aí eles vão ter que fazer vista para essa solicitação do Alexandre de Moraes. Ou seja, ainda não acabou essa história. Né? Então, exatamente. Eles ainda não sabem para onde vão mandar, mas o STF está inclinado a mandar para Brasília. Só que, assim, eu achei interessante esse posicionamento, porque foi o Alexandre de Moraes que levantou isso. Eu achei curioso isso, né? Porque, assim, de repente, rola o julgamento lá em Brasília, né? E depois, o tribunal que julgar o Lula em Brasília também pode ser considerado incompetente. Eu achei muito bizarro isso, cara. Difícil, porque, assim, de todas as possibilidades...
O que eles estão dizendo é o seguinte, olha, você pode entender que é em Brasília e você pode entender que é em São Paulo. Qualquer outro lugar no universo, não. É mais ou menos esse o entendimento. Sim, Então, sim. se for escolhido São Paulo ou for escolhido Brasília, isso não pode mais ser questionado, porque depois que uma matéria sofre trânsito em julgado, ela não pode ser retomada. Bom, então foi isso aí. Agora é assim, Aí assim, né? Vamos ver. E isso vai dar muito, porque assim, o Lula não, né? O PT, de forma geral, está vendendo o Lula inocente, sentenças foram anuladas. Isso é uma forma muito leviana de ler a situação, né? Sim. Porque não é esse o fato. O fato Não foi isso que aconteceu. Exatamente. Ninguém disse que não tem irregularidade, ninguém disse que não tem corrupção. Então é muito importante manter isso em vias, porque a gente vai escutar isso constantemente do outro lado, né? Sim, exato. E aí a gente vai... E uma coisa que o outro lado com certeza vai usar muito é assim, como assim? Vocês têm um candidato que está sendo julgado e que não sei o quê. A gente vai ouvir muito. Mas tem um outro porém nessa história toda que me deixa com a pulga atrás da orelha, que é assim, né? O caso do Triplex foi julgado em 1 ano e meio. Foi um tempo recorde de julgamento, entendeu? Em se tratando do Lula, né? Eu acho que é possível que se alguém que pegar isso for antipetista, talvez tente acelerar o processo o máximo possível para tirar ele da eleição. Então, eu não sei, eu só vou acreditar na candidatura do Lula mesmo quando ela tiver posta aí, sabe? Pois é, então não, tem muita água para rolar em volta por baixo dessa ponte ainda, né? Falar de eleição agora é muito prematuro com tudo que a gente está acontecendo, e aí que a gente volta, né, ao fato de que acreditar que é melhor desgastar o Bolsonaro até a próxima eleição é tão genocida, é tão maníaco quanto o que o Bolsonaro tá fazendo. Exatamente, a gente está falando de vidas. Não é mais uma opinião política que o Bolsonaro tem que sair, entendeu? Faz parte da crise sanitária, a gente está enfrentando 2 crises sanitárias aqui. Pois é o Covid e o Bolsonaro lavando a mão lá no poço do palácio antes de cortar o bolo, né? Nojento. Que nojento que foi aquilo, credo, velho. Ai, mano, ele é muito nojentão, esse cara, velho. Meu Deus do céu. Bom, mas vamos ver isso aí. E você acha que vai rolar um impeachment, ou você acha que não? Cara, eu vou falar que nem eu falo pra Aline em Noite de Paredão. Tem o que eu quero e tem o que eu acho. Eu quero saber o que você acha. Porque eu acho que não vai rolar. Eu acho que não vai rolar um impeachment ainda. Eu acho pouco provável que o impeachment vá acontecer antes do final do ano. Se acontecer na segunda metade do ano, vai ser um milagre. E aí, assim... E é foda, né? Porque a gente tem pouca coisa... É muito difícil prever o que esse governo vai fazer, essa é a verdade, né? E aí, assim, dependendo do que fizer, isso pode se tornar mais provável ou menos provável. A gente tá vendo aí o auxílio emergencial pífio chegando, gaguejando, não vai dar o mesmo impulso econômico que deu da primeira vez, provavelmente não vai segurar a popularidade do presidente como segurou da outra vez, e aí quando ele se sente ameaçado, ele redobra as ameaças, né? E quando ele redobra as ameaças, ele tem que pagar mais caro por se então sustentar. Então é muito difícil fazer esse cálculo de médio prazo. Eu acho que, pelo que a gente tem de cabeça no Congresso, o cálculo político dele está sendo muito frio nesse sentido, né? Não vou me comprometer com isso ainda, porque ainda tem uma aprovação bastante a afetar o meu desempenho na próxima eleição. Sim. Essa está sendo a leitura dos grandes cacifes lá no Congresso. Enquanto o pensamento for esse, é muito difícil avançar, mesmo que continue morrendo gente, mesmo que continue faltando vacina, mesmo que continue faltando oxigênio, kit de intubação, mesmo que comece a passar fome, mesmo que as pessoas estejam regredindo a fogo a lenha,
Nada disso vai tirar o homem de lá, entendeu? Como ele É, disse, é só se ele for monstruoso, morto. né? É monstruoso. Por que ele bate no peito isso tão fortemente? Porque ele tá pagando muito bem caro por isso, né? A minha esperança é que esse pagamento, é que ele não tem muito fundo para continuar pagando isso daí, né? E ele não tem um pico inteiramente controlado. E aí pode ser que isso saia no segundo semestre. Se não sair no segundo semestre, ano que vem é praticamente impossível. Mesmo que eles façam, não vai ter tempo hábil, né? Eu acho que nesse momento a maior chance de dar alguma merda para ele mesmo é a CPI, né, da Covid. Isso pode dar um peguei nele. Tá, então vamos falar sobre a CPI da Covid, né? Foi instaurada, os membros foram escolhidos, né? Já foi escolhido o presidente, relator e vice-presidente. Você viu isso? Eu vi que o presidente foi Renan mesmo, né? Não, ele ficou com a relatoria, não foi? Ele ficou com a relatoria. O presidente é o Omar Aziz, né? O vice ficou Randolph? O vice ficou Randolph, né? Então, eu acho que é assim, né? E é assim, né? Uma coisa que é interessante, que ficou interessante assim, nessa CPI, é que você tá com um cenário de 7-4, né? Contra o Bolsonaro. Porque de apoiador do Bolsonaro que você tem, né? Você tem o Marco Rogério, o Jorginho Melo, o Eduardo Girão e o Ciro Nogueira. E o Ciro Nogueira, eu tenho as minhas ressalvas, né? Se ele realmente vai apoiar o Bolsonaro. Porque o Ciro Nogueira, ele, antes de tudo, é ele mesmo, entendeu? Né? E também ele é o presidente do PP, certo? O Lula, a gente tava falando sobre Centrão, né? Que os caras são do Centrão e que não sei o quê, mas quem mais tá já criando alianças com o Centrão é o Lula, né? Você viu o posicionamento do Renan? Teve uma entrevista do Renan Calheiros que ele já anunciou apoio ao Lula, ele já fez isso, né? Perguntaram para ele se ele poderia ser vice do Lula, e aí ele disse que não, que na verdade era interessante trazer alguém que pudesse angariar mais conjuntura de força pro Lula do que ele. Tipo, ele falou, eu já tô com o Lula, entendeu? Eu não preciso ser vice do Lula, né? Bom, é o Renan fazendo o jogo dele de não tá tanto no holofote, né? Entendeu? La sombra. Mas e ele, né? O Renan total à sombra, né? Aí o Lula, ele já tem falado com algumas pessoas do PP também, né? E aí é assim, se o Bolsonaro vai desidratar. E por mais que o PP, e o Ciro Nogueira em particular, eles estejam bem alinhados com o Bolsonaro nesse momento, o que eu entendo é que é assim, né? O Centrão você não compra, você aluga, né? E o Lula, ele já tá meio que comprando o Centrão e muita gente do PP tá sendo comprada junto, né? Eu não gosto disso, mas é assim que é, né? E aí é assim, se começarem a ver que o Lula vai ganhar, e as pesquisas já indicam isso, se o Ciro Nogueira ele se posicionar demais com o Bolsonaro durante a CPI, ele vai começar a ter cobrança de parlamentares, de prefeitos, de governadores. Tipo, precisa apoiar o Lula, porque se você não apoiar o Lula, depois como é que eu faço para me reeleger? Como é que eu faço para me manter aqui, para ter apoio federal? E você entendeu? O Ciro Nogueira, ele provavelmente ele vai ser colocado numa situação complicada durante a CPI, né? Então ele é do lado do Bolsonaro, assim, na partida. No durante, eu não sei se isso pode mudar, entendeu? Não sei, cara. Eu acho que isso vale para os dois lados, entendeu? Eu acho que esse placar aí não pode contar com o centro para nenhum dos dois lados. Bom, mas o relator é o Renan, né? E o Renan, ele tá num posicionamento bastante anti-bolsonarista por várias razões, né? Tanto porque, assim, o governo Bolsonaro é um desastre, né? É uma catástrofe, né? Você pode falar o que você quiser do Renan, mas ele tem um apreço pela democracia e o Bolsonaro tá colocando isso em xeque, né? O Renan... Cara, o Renan,
de todos os caciques do MDB, o Renan é um dos mais velhacos, né? Exato, entendeu? Já ouviu aquele ditado quando o barco vai afundar? O quê? Qual Quando ditado? o barco vai afundar, os ratos pulam. Ninguém tá vendo ainda. Ninguém tá percebendo ainda, os ratos já pularam. Então, pode dizer a mesma coisa do MDB. O MDB sente o cheiro quando o governo tá falido e vai se afastando assim, ó. De passinho de lado. E o Renan, ele é o principal símbolo disso do MDB, né? Tem um ditado em Brasília, cara, que é assim, tipo, se você vê o Renan pulando de uma janela, pode pular atrás que lá embaixo tem uma piscina. Né? Tipo, o Renan Calheiros, ele é um cara, tipo, bom, ele é meio maligno, tá ligado? Mas ninguém não pode negar que ele é foda também. Maligno. Aí, tipo, e é isso, né? Então vamos ver aí como é que vai ser. E ele é o relator, né? E você tava certo sobre a relatoria, né? É assim, quem decide o que vai acontecer, o que vai ser votado, quem recebe as solicitações de tudo que vai acontecer é o relator. Aí quem cuida da parte administrativa daquela ação, por exemplo, precisa levantar determinados documentos. Aí o relator ele fala para os membros: a gente precisa levantar determinados documentos. Vocês são a favor ou vocês são contra? Aí, porque na CPI tudo é votado, né? E aí os membros vão lá e votam, né? Aí o relator vai lá e passa pro presidente. Aí ele vira e fala: vai, dá andamento nessa porra, tá ligado? E aí o presidente, ele cuida de dar andamento, de levantar os documentos, entendeu? Junto com os outros membros, né? Mas quem vai cuidar da parte administrativa da CPI é o presidente. Quem vai tomar as decisões... Quem vai expedir os mandatos é o presidente. Isso, exato. É mais ou menos assim. O relator diz o que ele quer que seja considerado no processo. Exato. A mesa diz se deve ou não levar isso em conta. E o presidente manda expedir quando de fato é definido que precisa ser levado em conta. É isso mesmo. E aí é assim, né? Na verdade, o presidente ele é o cara que cuida da casa, né? Cuida da mesa. E também ele é o Relações Públicas da CPI, né? Então, o cara que mais aparece durante a CPI é o presidente. Ele que vai dar declaração para a imprensa, entendeu? Né? Basicamente, a função do presidente é mais essa, mais administrativa e política. Agora, tipo, quem vai colocar a mão na massa mesmo é o relator, entendeu? Sim. Né? Aí é isso, né? Eu vejo que as pessoas elas estão muito confusas assim sobre o funcionamento de uma CPI. A gente já ouviu falar de várias CPIs, mas acho que nunca tipo, houve tanto interesse em saber como uma CPI funciona, né? A verdade é que assim, a gente teve uma época no Brasil que você vê uma CPI sendo aberta por semana quase. E a gente está numa estranha situação em que faz uns 2 governos, mais ou menos, 3 governos, você praticamente não ouve falar de CPI. E aí menos se fala de CPI, menos as pessoas se lembram como acontece, como funciona. Então, é isso, né? Aí agora, tipo, o Bolsonaro tentou aumentar o escopo da CPI, né? Porque essa CPI é para falar sobre emissões do governo federal em relação à pandemia e sobre a crise do Amazonas. É disso que se trata, né? Mas o Bolsonaro queria aumentar o escopo para deixar as coisas mais confusas, né? Falou de fazer investigação de governadores e prefeitos e coisa e tal, né? Aí ele não conseguiu aumentar o escopo, né? Porque não tem como fazer isso depois que já tá assinado tudo, não tem como mudar, né? E aí, eu não sei se você viu, ele tentou articular outra CPI, teve teve até as assinaturas. Ele teve as assinaturas, só que não pode passar porque não tem fato determinado, né? Porque a CPI ela tem que ter um motivo específico para ela estar acontecendo. Você não pode, tipo, deixar... eu quero investigar os governadores para saber se teve desvio de verba. Mano, isso é muito amplo, entendeu? Né? Você tem que ter um motivo concreto, né? Porém, foi decidido que esta CPI pode verificar fundos que foram repassados pelo governo federal especificamente para a Covid.
Não, então, mas é só se bater no escopo, né? Tipo, se tiver algum envolvimento do... Isso, dentro do escopo. É só se tiver dentro do escopo, senão não pode, né? E aí é assim, né? Tipo, e isso é perigoso, né? Porque não é perigoso, na verdade é o certo, mas como narrativa isso é perigoso. Porque o Bolsonaro já articulou com os apoiadores dele sobre isso, né? Que, tipo, porque o Bolsonaro, os bolsonaristas, eles estão acreditando que essa CPI vai investigar governadores e prefeitos. Eles estão investigando. A Zambelli, a Carla Zambelli, ela soltou uma postagem, né, sobre, tipo, criticando que o Renan Calheiros foi escolhido para ser relator da Covid, né? E por que ela tá criticando que o Renan Calheiros foi escolhido, né? Ela tá criticando porque, assim, o Renan Calheiros, ele é pai do Renan Filho, que é o governador de Alagoas, né? E já que a CPI vai investigar governadores e prefeitos, o julgamento do Renan Calheiros sobre o próprio filho vai ser tendencioso. Só que, assim, como é para falar sobre as omissões do governo federal, né, na crise da Covid, e para falar da crise do oxigênio do Amazonas, a chance disso chegar na Alagoas é muito pequena. A chance dessa CPI, tipo, acabar investigando Alagoas, entendeu? Só que a Carla Zambelli, ela fez uma postagem que já tá com mais de 180 mil visualizações, mais de 30 mil compartilhamentos, né? Falando que, assim, o Renan Calheiros, ele não pode ser relator porque o filho dele tá envolvido. Basicamente é isso. Você entende? Eles já estão jogando com isso. Eles já estão fazendo os apoiadores deles acreditarem que os governadores vão ser investigados. E aí só que os governadores não vão ser investigados assim do nada. Não vai acontecer isso. Então, só que aí quando não acontecer isso, é isso que eles vão falar. Ah, tá vendo? Essa CPI só vai atrás do presidente. É claro que só vai atrás do presidente. A porra é pra investigar o governo federal, caralho. Entendeu? Né? E é igual a forma como eles usam até hoje aquele negócio sobre os prefeitos e os governadores terem autonomia para medidas restritivas, né, durante a pandemia. Eles vendem aquilo como se o STF tivesse impedido o Bolsonaro de fazer qualquer coisa pela saúde, né? Olha só como que é esse povo, né? É foda, velho, é foda, é embaçado. E aí, tipo, né, eu vi essa postagem da Zambelli hoje, né? Tipo, eu não vi ainda ninguém comentando sobre isso e me estranha, me espanta, tipo, que as pessoas aqui do nosso lado não estejam falando sobre isso, porque é uma armadilha que a gente precisa começar a já construir contra a narrativa, entendeu? Né? Porque vai ser assim que vai ser vendido, isso daí vai ser usado. A gente falou 2 vezes sobre impeachment hoje, né? Se por acaso acontecer, vai dar ruim. E é esse tipo de notícia falsa aí que vai fazer dar ruim. Porque as pessoas vão ficar revoltadas, as pessoas que são apoiadoras do Bolsonaro. Porque como assim não tá investigando o governador? Era pra investigar o governador também. Porque eles acreditam, eles compram, né? Isso daí. Tá ligado? É foda. É foda. Ai, meu Deus do céu. Esse povo... Eu vi uma mina zoando a mãe dela nas internet. Porque a mãe dela, nos Estados Unidos, isso, tá? Porque a mãe dela acredita que o Trump ainda é presidente. E o exército não cedeu de verdade pro Biden. E que o Trump ainda tem os códigos nucleares. Puta que pariu. E a menina vira e fala assim: mãe, você tá errada. E a mãe fala assim: quem te garante? Mãe, não existe possibilidade de você estar certa. Ah, e se eu tiver? É foda, né, cara? É esse nível. Então, assim, isso que você tá dizendo, eu acho que é uma armadilha meio inevitável. Eles vão criar essa narrativa, vai ficar preso numa bolha e eles vão dizer que tudo isso que você tá dizendo não é um si. Vai acontecer, independente das medidas preventivas, entendeu? Sim. É muito complicado, né? Bom, vamos ver o que vai dar nessa CPI aí, porque... Assim, eu não sei se eu tô sendo irônico, mas eu tenho a impressão que a vice-presidência é meramente decorativa, né, na CPI. Sim. Né, não tem muito...
não tem muito dizer, muito, né? É tipo uma simpatia, é a minha simpatia da CPI, né? Tipo, enfim. A menos que o Renan morra, que a gente sabe que não vai acontecer. O Renan não, o Aziz, né? A menos que o Aziz morra, também que a gente sabe que não vai acontecer. Não, ele é velho, né? Então, essas pessoas não morrem. Não, então, mas de repente não é uma boa mesmo o Randolph ser presidente da CPI, né? Porque assim, já estão vendendo uma imagem muito ruim do Randolph, sabe? O Randolph tá sendo atacado já, entendeu? E aí, tipo, qualquer coisa que o Randolph falar agora vai ser mais, enquanto ele vai ser jogar merda no ventilador pra bolsonarista, entendeu? Bolsonaro falou de pegar o cara na porrada, tá ligado? Né? Mas eu tava lendo, sabia que já teve uma vez que o Bolsonaro agrediu o Randolph na Câmara? Teve um lance desse aí, sim. É verdade. E aí quando o Randolph foi bater de volta, ele saiu correndo. Foda. E aí o que acontece, né? Aí o que acontece é que, tipo, é melhor o Randolph estar ali, tipo, vendo as coisas mesmo que tem que ser votado e tal, né? Tipo, não ficar perdendo tempo dando declaração pra imprensa, que só vai desgastar, entendeu? Porque cada declaração que o Randolph der vai ser uma enxurrada de merda, tá ligado? Entendeu? Talvez seja melhor ele não ficar com a presidência mesmo, né? Dá mais fôlego pra ele trabalhar, entendeu? Sei, eu volto a falar. Eu acho que isso aí é meio que inevitável. Vai ter um bando de merda, independente de quem falar, o que falar. Ah, não, beleza, mas deixa o Aziz e a equipe dele cuidar disso, você entendeu? Né? Tipo, pelo menos não desgasta tanto o Randolph. Esse tipo de então, ataque é bom, eu sou a favor disso para preservar a gastrite dele, só isso. É isso. Basicamente, eu acho que é ruim. Na saúde do ser humano, eu... Ai, que foda. É foda. Bom, eu acho que essa CPI vai tacar muita merda no ventilador. Eu achei que foi muito louco. O Pacheco leu a CPI para ser instalada, acho que na quarta, né? Tinha um prazo de 10 dias para escolher os membros. Foi escolhido no dia seguinte. Na sexta-feira já tinha definido, assim, por baixo dos panos, né? Porque, na verdade, não tá definido, né? Eles declararam no jornal, mas ainda não foi... Eles não sentaram pra fazer a reunião oficial. Mas já tá decidido, né? Que vai ser o Aziz presidente, Calheiros relator e Randolph vice. Já tá definido. Só precisa oficializar, entendeu? E aí, esse negócio foi feito em tempo recorde, né? Deu na quarta, na quinta, escolheram os caras, na sexta-feira sentaram pra conversar quem vai fazer o quê. E eu achei que eles iam enrolar pra caralho pra fazer isso daí, né? Não sei, cara. Eu não tenho parâmetro pra dizer se isso foi rápido ou se foi demorado. Eu acho que, assim, até pela pressão que tava em cima disso, pegaria muito mal ele retardar demais essa abertura. Correria o risco de ter um outro questionamento no STF. Eu acho que não tinha muito como... Depois dessa intimação, não tinha muito como enrolar. Eu acho que vai ter como enrolar dentro do processo, entendeu? Que depois que decidir, for começar os trabalhos, você perde o interesse público, né? No decorrer da investigação, geralmente você vai perder o interesse público. Vamos ver como é que vai ser, né? Bom, e aí é isso, né? Acho que não tem muito mais o que falar, né? A gente vai ter que observar isso daí, né? Como tudo no Brasil hoje está no base do veremos. Eu queria te provocar com o negócio da Tabata aqui. O negócio da Tabata, provoca. A Tabata, ela teve uma votação na Câmara essa semana aí, falando que as escolas têm que ser consideradas serviços essenciais e a Tabata votou a favor disso, né? Mas é complicado, porque voltar às aulas agora, né, tipo, é uma chance muito grande de contaminação e tal, né? E foi muito polêmico, gerou uma polêmica essa coisa da Tabata, né? Essa é outra merda de assunto que tá sendo tratado de uma maneira binária pra caralho. Porque assim,
a escola e a defesa da Tabata é essa. A escola hoje, ela é mais do que só a educação. Sim. Ela é rede de amparo também. E a nossa população infantil está sofrendo muito os efeitos da quarentena. E aí, assim, o que você tem que fazer, na verdade, é, a partir do momento que eu considero um serviço essencial, os professores e funcionários da escola serem vacinados também como prioritários. Sim, sim. E aí, assim, eu não vi o projeto a fundo, eu não vi o que está nas entrelinhas desse projeto, acho que é interessante abrir esses pontos, porque se for uma proposta em que eu estou dizendo que é prioritário, mas que as escolas têm que sofrer uma adaptação, que o governo vai ter uma fiscalização em cima disso, dizendo que os professores e funcionários vão ter uma priorização na vacina antes, eu acho que é necessário, porque o que a gente está tendo é os pais continuando a trabalhar, essas crianças sem uma rede de assistência, abandonadas em casa muitas vezes. Então, assim, não dá para tratar isso da maneira binária, né? Infelizmente. Daria assim, se a gente tivesse um governo central forte em cima disso, combatendo, diminuindo o foco, fazendo rastreamento, fazendo testagem, daria para a gente conversar de uma maneira mais binária sobre isso, né? Israel está liberando a obrigatoriedade de máscara em público. Sim. A gente não está num momento que a gente possa discutir essas coisas de forma binária. A gente tem que entender como que a gente consegue atender essa nossa população infantil que está sendo muito prejudicada sem matar os professores e funcionários das escolas também. Eu vi algumas pessoas falando sobre isso, né? E aí já rola um monte de conspiração, né? Da minha conspiração, não sei. Eu precisava me aprofundar mais para falar sobre isso. Porque a Tabata foi daquela escolinha lá, como é que chama? Da escolinha dos políticos do Limon. Você lembra? Eu sei, eu esqueci o... Então, e aí o que acontece, cara, é que tipo, como ela... E esse cara, ele tem um monte de escola, ele comprou um monte de faculdade privada, entendeu? Né? E aí, tipo, estão falando que a Tabata, na verdade, tipo, apoiou isso, porque, na verdade, ela é financiada por esse cara, assim, entendeu? Né? Sempre, né? Tipo, sempre, então, só sempre. Ela é criticada desde que ela abriu a boca para entrar na política, daí a gente tem ninguém critica, ninguém tá olhando de perto as votações de Mamãe Falei para ver se ele tá sendo patrocinado por alguém, entendeu? É muito conveniente você fazer isso com uma mulher nova na política, que tá abrindo um espaço. É complicado, né? Tipo, eu acho que existe isso, né, também. E eu acho que... Dois tipos de ataque, né? Você tem os ataques que vêm da direita, que são, em geral, muito mais misóginos. E você tem os ataques que vêm da esquerda, que é muito mais esse ideologismo fechado. A Tabata, ela sempre se posicionou como centro-esquerda, pautas de centro-esquerda, e ela sempre se posicionou como educação. Isso tem um peso muito forte nesse quesito de educação. Essa é uma discussão que está sendo travada no mundo inteiro quando se fala de educação na pandemia. O formato de ensino. Porque, assim, vamos pensar que ela, há pouco, protocolou um pedido lá para fornecer internet para as crianças poderem fazer o ensino remoto, e isso foi negado pela nossa presidência. Então não é que ela está dizendo simplesmente abra a moda caralho, ela está dizendo, olha, dentro do que a gente não está conseguindo fazer essas crianças terem um mínimo de aproveitamento. Isso vai pesar, saca? É uma geração. E aí existem vários outros assuntos que eu acho que foram tratados de uma forma bem cruel, né? O primeiro deles é o seguinte, né? Porque eu vi gente falando assim, porque olha só o nível, Eber. Né? E gente da esquerda tá falando isso, eu não vou dar nomes aqui pra não pegar mal, entendeu? Né? Mas, tipo, os caras, eles falaram assim, porque a Tabata tá querendo colocar
tipo, os professores como serviço essencial. Só que, de acordo com a Constituição, aí tem um artigo lá que eu não me lembro agora, diz assim, que policiais, bombeiros, médicos e categorias de serviços essenciais não podem fazer greve. Então, o que o cara está sugerindo quando ele fala isso é que a Tabata está trabalhando contra o direito dos professores de fazer greve. Só que, assim, a lei é clara, né? Os professores eles vão ser tratados como serviço essencial durante a pandemia. Entendeu? O que eles estão voltando lá. Então, não se enquadra dentro desse nível de Constituição. Mas olha só o nível que a gente já chegou com a Tabata, né? Então, mas essa discussão... Olha o nível que a gente chegou com a Tabata. Os caras têm tanto receio da Tabata, assim, tipo, sei lá, não acho que não é nem receio, é ressentimento, né? Tipo, se criou um ressentimento na esquerda com a Tabata, né? Que o cara ele vai buscar a puta que pariu da Constituição, sendo que na verdade não é não, Dan. Aí eu diverjo um pouco de você, porque isso vem desde sempre. A Tabata não tinha nem terminado a eleição, ela estava sendo acusada pela esquerda de corrupção na campanha. Por quê? Porque ela contratou a empresa do noivo dela para fazer o marketing. Não devia ter feito isso, né? Então, só que aí a gente tem que consultar o que é onde? A gente tem que consultar a prestação de contas dessa campanha. Quanto que ela recebeu? Então, Dan, quanto que ela recebeu de verba do partido para essa campanha versus quanto ela arrecadou de porta em porta? Quanto desse dinheiro foi parar na conta do namorado que pagou o funcionário, que pagou o serviço, que é uma empresa aberta, que não foi um serviço de uma pessoa só, como a gente vê em outros casos aí acontecendo, né? Não teve isso. Não, foi simplesmente preto no branco. Como se a campanha Saca? É um nível de discussão. Mas é imoral você levar isso nessa forma, quando você não tá olhando todas as campanhas dessa forma. Sim, essa é a questão, né? Mas é que assim, você pode falar assim, mas talvez ela não devesse ter usado. Tá, primeiro lugar, que não existe ilegalidade no que ela fez. Primeiro lugar, não existe ilegalidade no que ela fez. Segundo lugar, que ela não contratou o serviço do noivo. Ela contratou a empresa, teve uma equipe que prestou esse serviço, que estava lá, a prestação de contas bate, o serviço estava dentro da média de mercado, tinha 3 propostas na porra da prestação de contas, mostrando lá os diferentes valores de serviço. Então, assim, dentro de um processo democrático, estava claro. Vai bater o tapete das outras campanhas no mesmo nível. Pois é. Né, então, porque se a gente for pegar cada deputado para ver todas as... é um monte de putaria que rola. E aí você pega uma campanha... Aí você pega a campanha da Tabata, né? E aí rola esse escarcel todo, né? Entendeu? E aí você quer saber até quanto que ela gastou no pão de queijo da esquina. Saca? Enquanto do outro lado você tá lá, o outro batendo nas costas do Onyx falando, não, caixa 2 tudo bem, ele pediu desculpas. Puta que pariu, né? Saca? É muita hipocrisia nossa querer criticar a Tabata por conta disso. Nossa, digo assim, da esquerda, saca? Enquanto a gente não tá tendo esse escrutínio nesse nível de todos os lados. Outra coisa seria assim, olha, ela contratou a empresa o partido dela deu uma verba de campanha dela enorme, ela contratou a empresa do noivo e a empresa do noivo ganhou uma parcela gigantesca dessa bolada, muito maior do que a prestação de contas previa. Joguei no Google o CNPJ dessa empresa, é uma casinha no meio do mato. E não é nada disso, né? Não é nada disso, saca? Não é nada disso. Pois é. Então é para deslegitimar, entendeu? Eu fico chateado porque a gente fez isso com a Marina, a gente faz isso com todas as possíveis lideranças de esquerda, ainda mais são mulheres. A gente fez isso com a Dilma de uma maneira desleal, saca? É foda, cara. É foda. Não dá pra gente fechar o olho pra esse misoginismo que existe na nossa política. E por um lado você tem isso, e por outro lado você tem essa deslegitimação do próprio campo, né? Que eu ouvi uma frase, cara, que não me venha... Como é que é? Não me use de zumbi.
Não, não me use de zumbi pra fazer o seu quilombola. Eu não entendi o que ele falou. Que é mais ou menos o seguinte, eu não sei se eu citei certa frase, tá? De memória faz Tá, um tempo que eu ouvi. E a ideia é a seguinte... Porque parecia que eu tava vendo um episódio de Chapolin agora, tá ligado? Quando você fala isso. A ideia é mais ou menos a seguinte, não faça pódio, não me use pra fazer pódio pra você. Então, a gente tem um egoísmo na nossa política muito grande, que é o seguinte, é o Ciro falando que vai para Paris de novo, saca? Nossa, que é o seguinte, velho, eu não vou deixar você ter sucesso se isso custar meu palanque. É isso que acontece, entendeu? É isso que fazem com a Tabata, é isso que fazem com o Randolph, é isso que você vê acontecendo comumente com a Marina, agora vai acontecer com a Heloísa Helena, que tá se fortalecendo dentro da rede. Cara, é vergonhoso o que a gente tem na nossa política. Isso é muito ruim, né? E aí, assim, eu não tô falando que eu sou, tipo, pró-Tabata, mas, tipo, eu achei... Porque, assim, na verdade, a Tabata, eu acho que tá começando a caminhada dela, é muito cedo pra você querer colocar a Tabata numa caixinha, você entendeu? Eu acho que é muito prematuro qualquer análise dela, você entendeu? E aí é o seguinte, então eu não tô falando que eu sou pró-Tabata e muito menos que eu sou contra ela, não sou, tá ligado? Né? Mas eu achei que o que aconteceu essa semana foi meio sujo, sabe? Tipo, porque assim, primeiro foi esse negócio que eu te falei, né? As pessoas, elas meio que sugeriram que a Tabata tava meio que lutando contra o direito dos professores fazerem greve. Cara, é um absurdo, não tem nada a ver isso aí, entendeu? Né? Segundo ponto, né? A Tabata, ela virou e falou, pô, eu cresci na periferia, eu sei como que é. Tem criança que vai pra escola só pra comer, cara, tá ligado? Opa. A violência infantil, né? Durante a pandemia, segundo algumas pesquisas, cresceu mais de 80%, né? O tempo que essa criança tá na escola, ela tá protegida de um possível adulto agressor que ela tem em casa. Sim. Tá ligado? Então, são várias questões que tem que ser levantadas. Aí, tipo, tá certo, você tem essa problemática aí de que a escola pode se tornar facilmente um centro de proliferação pandêmica, entendeu? Mas a hora que você coloca o professor, os profissionais de educação, né, como serviço essencial, eles têm tanta prioridade para vacinação quanto os policiais e médicos, né? Né? Só que assim, eu acho que não adianta fazer isso se você não der prioridade na vacina para as crianças. E aí que adianta eles tomarem a vacina e as crianças não poderem ir para a escola, né? Então é assim, a verdade é que existem várias nuances dentro desse projeto de lei que precisam ser avaliados. Só que o que eu vi... Mas o que se teve muito de dado em países que tentaram abrir escola é que as crianças, elas são muito menos vetor do que se imaginava. Mas então assim, se você tiver... Mas você vai pagar pra ver no Brasil, que é uma incubadora de vidas. É meio foda, né? Cara, mas só que assim, a gente tá falando de uma criança que vai estar em casa com um pai que foi pra academia. Né? É embaçado. Mas eu não sei, né? Porque a gente tá falando da criança que ficou em casa e os pais foram pra adega beber no final de semana. Fumar narguile, que nem eu já vi aqui perto de casa. Nossa, eles no meio de uma pandemia, num bar lotado, cara, é surreal. E aí chega em casa, vai beijar a criança que tá dormindo. E aí você vai deixar a criança sem estudar por causa disso. Então, mano, mas é foda, porque se o cara é um imbecil completo, tá ligado? E não entendeu o que tá acontecendo até agora, tá ligado? Né? Tipo, beleza, só que o Estado não pode
ter a Então, responsabilidade desse imbecil que tá chupando uma mangueira cheia de Covid, mano, tá ligado? Você não quer que o Estado tenha esse tipo de responsabilidade, né? Mas Então. o Estado, ele não tem mesmo, e exatamente por isso ele tem que proteger o professor, que é quem ele pode... É o seguinte, professor, eu estou obrigado... exato, entendeu? Proteger o professor que eu posso proteger. Eu falo, pais, vocês são cidadãos, vocês sabem o que está acontecendo, protejam-se da mesma forma. Eu garanto para você que na escola ele não vai pegar. Que ele não vai pegar do professor, que ele não vai pegar da tiazinha da merenda, porque é isso que eu, como Estado, tenho que garantir. Sim, então, e aí é isso, né? Bom, a questão... Porque eu acho que isso tudo é problemático pra caramba, porque assim, a gente... Problemático, realmente, cara. Não, é problemático porque assim, é o seguinte, a gente tem que pensar na nossa rede de escolas também, né? A gente tem escola em São Paulo, eu não tô falando lá da puta que pariu de Cabra Brother do Norte, não. Tô falando de São Paulo, que o teto é de zinco. Assim, em São Paulo, isso, entendeu? Sim, cara, sim. Então, eu vou te falar uma coisa. Antes da pandemia também tinha. É isso, né? É uma coisa que a gente fala sempre, né? A pandemia ela serviu muito para evidenciar as desigualdades sociais do Brasil. Exato, que já estavam aqui, entendeu? Então a gente não pode... Sim. A gente não pode usar estas coisas como argumento para, por exemplo... Não, eu tenho que usar essas coisas como argumento para brigar, por exemplo, para tirar a merda do teto de gasto da educação. Exato. E o teto de zinco da escola também. E o teto de zinco da escola, claro. Exato. E é isso, né? Então é assim. Só que, tipo, e beleza, então existe muito a ser discutido nisso aí. Porque a gente tá falando de uma área, de um setor da sociedade que é totalmente precarizado, e o caralho, que a gente sabe, e a discussão não é essa. O que eu achei complicado foi o rage meio irracional sobre a Tabata, né? Porque é assim, tipo, falaram um monte de coisa, sabe? Tipo, porque ela tá sendo superficial. Cara, você também tá sendo, entendeu? Esse assunto não se discute assim, né? Não é dessa forma, né? E eu achei isso meio foda, tá ligado? Né? Principalmente porque partiu muito da esquerda. Eu não vi a galera de direita falando sobre esse ponto da Tabata. Até porque, que aí que é a questão é que muita gente da direita, parlamentar da direita, votou a favor disso também, né? Aí a Tabata votou, né, meio que alinhada com os caras. Porque muitos desses caras têm lobby com faculdade particular, com escola particular, você entendeu? Né? E aí simplesmente pegaram a Tabata e jogaram no meio disso, como se ela fizesse parte disso. E a gente não tem como falar, porque, tipo, são os caras que viram e falar, ela faz parte da bancada Limon. Mano, como é que você fala isso assim? É irresponsável pra caralho você falar isso. Se é que essa merda existe. Entendeu? Aí depois você fica reclamando do bolsonarista que fala que a vacina chinesa vai ter um chip. Tá ligado? É igualmente conspiratório. Tá ligado? E aí foi isso, né? Eu fiquei meio bolado. Eu ia começar te zoando, né? Nesse bagulho aqui, porque eu sei que você gosta da Tabata, né? Mas não teve Não, cara, não é nem assim. Não é só a Tabata, são alguns novos deputados que têm mostrado assim muito trabalho, senadores têm mostrado muita vontade, entendeu? E que eu vejo muitas vezes sendo malhado de uma maneira absurda por forças que deveriam considerá-los aliados. Pois é. Cara, o melhor mundo de todos era uma educação universal, de tempo integral, com qualidade para todas as pessoas e pública. Eu vou conseguir fazer isso da noite pro dia? Não vou. Não vai. Vamos brigando junto para fazer cada vez mais? Porra! É uma coisa de... E aí, assim, aonde a Tabata começou a ser atacada? No próprio partido. Primeiro a atacar a Tabata foi o PDT. E aí é foda, né, cara? Então, na verdade eu não quero nem falar assim sobre esses pormenores de educação, porque isso daria um vídeo só sobre isso de 2 horas, né? E o que me espanta de fato é esse rage meio irracional que foi feito, entendeu? Eu fiquei, caralho, mano, é meio foda, né?
né? Mas é isso. Bom, então é isso aí, vamos ficando por aqui, né? E tem alguma consideração final para fazer, Eber? É isso, né? Fiquem seguros, cuidem-se. Não vão invadir o hospital para ver se tem kit de intubação. Fique em casa, é melhor não descobrir. Tá bom? E é isso aí. Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui, tá? Deixa o seu like, se inscreve aí no canal, né? Manda sua ideia aí nos comentários e não se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu!